Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. E essa manhã nós vamos começar com a palestra Inteligência Artificial e Gestão dos Processos de Trabalho. Quais meios podem ser mais utilizados para tornar a justiça mais eficiente? Quem vai me ajudar a apresentar a palestra? Quem são os palestrantes desse tema? São o Dr. Eduardo Lang, especialista em Direito Eletrônico e Processo Civil. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Gestão Estratégica da AGU. E o Dr. Mauro Nogueira, que ele é mestre em Ciência da Computação, mestrando em Direito e coordenador de Desenvolvimento de Sistemas do Departamento de TI da AGU. E quando a gente fala nesse tema inteligência artificial, eu pedi autorização para a organização do seminário para que a gente contextualizasse um pouco esse tema, porque inteligência artificial assim pode parecer só um assunto de nerd, né? E a gente quer evitar as nerdices num seminário com tantos palestrantes importantes e de renome. Então, a gente só quer trazer, então, um contexto em que esse tema está na administração da justiça. E o nosso contexto aqui, claramente, é o processo eletrônico. Então, a ampla adoção do processo eletrônico é uma política do Poder Judiciário. Aqui, a nossa região ela é muito avançada em vários aspectos em relação à adoção de processo eletrônico. Ela causou inúmeros impactos. E a gente não vai falar dos impactos, porque a gente já sabe que tem muita gente estudando esses impactos, muita gente vendo os efeitos do processo eletrônico, quais são os benefícios, quais efeitos não são tão bons assim e como mitigá-los. Mas tem um efeito que é muito importante e que é a razão do nosso seminário, que é o processo eletrônico ele reduz o que se chama, então, de tempo morto do processo, que são aquelas atividades cartorárias. Então, carimbar, grampear, mandar para malote, processo para lá, processo para cá. Isso foi eliminado ou foi muito reduzido com a adoção do processo eletrônico. O problema é que o processo não é instantâneo. Apesar dessa redução, do fim do tempo morto, dessas atividades cartorárias, burocráticas, que não acrescentavam nada no processo, o processo ele leva algum tempo para ser resolvido. Então, a gente tem que olhar os tempos, as fases do processo, ver os tempos e ver onde é que está o gargalo. E onde é que está o gargalo? O gargalo foi transferido com a adoção do processo eletrônico justamente para a etapa de análise processual, que é aquela parte, então, que os magistrados, seus assessores, os colegas analistas, eles olham o processo e tentam dar um encaminhamento para ele. Ali ficou o gargalo, porque é uma coisa que o processo eletrônico, a princípio, originalmente, ele não vai resolver esse problema de análise. Ele ficou mais rápido, o processo, isso é incontestável, a gente tem muitas estatísticas em relação a isso, mas a parte de análise ela continua existindo. E a gente sempre tem a pretensão, então, de tornar o processo um pouco mais rápido. Para isso, o tribunal começou a desenvolver um trabalho lá em 2012, de olhar as fases do processo, de ver quais são as melhores práticas e de trocar experiências. Teve o programa do PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial, onde os gabinetes trocaram experiências, trocaram ideias e tentaram otimizar o fluxo de processo dentro aqui do nosso tribunal. Mas uma coisa que aparece muito claramente no PDG é justamente isso, que o gargalo, se olhar o processo de trabalho para resolver as questões processuais, o gargalo está na análise processual. Isso aparece muito claramente, de uma maneira formal, como resultado do PDG. O PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial, ele gerou, então, algumas demandas para a informática e uma bem particular.
né? Agora, então, vamos olhar isso do ponto de vista de TI. Tá? Então, 2012, que foi quando aconteceu o PDG, a gente estava recém começando a respirar um pouco mais aliviado após a implantação do processo eletrônico. Vem o pessoal do PDG com uma série de demandas e uma muito particular, que aconteceu mais ou menos assim, né? Foi lá o responsável pelo PDG lá na informática e veio com a seguinte conversa: olha, nós fizemos o PDG, um trabalho, reuniu gabinetes, etc. e tal, e temos uma demanda para a informática. Pois não, pode apresentar a demanda. Nós gostaríamos de uma ferramenta de apoio à análise, né? E o técnico respondeu: sim, 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 mas explica melhor o que é isso, uma ferramenta de apoio à análise. Nós queríamos que vocês desenvolvessem uma das coisinhas que vocês desenvolvem por aí e começassem a olhar os documentos, sabe, petições, razões, toda aquela argumentação que tem ali no processo e começassem dali a tirar informações importantes para nos ajudar na análise processual. Nesse momento, o que aconteceu? O técnico travou, porque ele começa a realizar que o que está sendo pedido é que o EPROC, né, o Sistema de Processo Eletrônico, comece a olhar os documentos digitais. Comece a olhar os textos produzidos por advogados, procuradores, assessoria, etc. e tal. E o que ele vai responder? Né? Ele travou e vem aquela parte assim, ele começa a entender o que está sendo pedido e vem a parte da negação, né? Então, ele vai responder: veja bem, doutor. Né? Se o técnico de informática diz veja bem, doutor, eu sugiro que venha falar com ele no próximo dia. Né? Veja bem, doutor, computadores não interpretam texto. Computadores não interpretam texto. Computadores não interpretam texto, é a pergunta. É uma vedação constitucional? Está escrito em algum lugar que não pode interpretar texto? Outro aspecto que eu queria falar, do ponto de vista de TI, é a quantidade de dados que a gente tem no EPROC hoje. Né? O EPROC, se olhar os dados que há no EPROC hoje, eu vejo que 6% deles são dados estruturados e 94% são dados não estruturados. O que é isso? Dados não estruturados são os documentos, os textos, as petições, razões, contra-razões, etc. e tal. São os vídeos, são as imagens, são os áudios. O estruturado são 6%, que ali estão os dados que o EPROC utiliza. Como, por exemplo, as informações de capa de processo, autor, réu, advogado, assunto, movimento, todos os eventos, os prazos e não sei mais o quê, número do processo. Então, são os dados estruturados e isso é que o EPROC, então, implementa a inteligência, que o EPROC implementa as automações. Eu acho que, olhando para essa pizza, a gente vê claramente que o EPROC só trabalha com 6% dos dados. Para os outros 94%, ele é um mero repositório. Ele é um mero mecanismo de apresentar o documento quando é clicado na tela. Então, clico no texto, aparece o texto. Clico no filme, eu vejo o filme. Clico no áudio, eu ouço o áudio. E se a gente pudesse, de alguma forma, utilizar esses 94% para ajudar o pessoal justamente na análise, isso seria muito bom. Mas a boa notícia é que nós estamos em 2014, né? E se tem uma área na ciência da computação que está efervescendo, é justamente essa área de dados não estruturados, né? Que é a pesquisa de dados que não são formatados, aparentemente não são relacionados entre si, mas o pessoal está começando a pesquisar e tirar informações úteis. Certamente, quem acessa a internet já experimentou um pouco desse fenômeno, né, de utilizar dados não estruturados para ter informações úteis, porque o pessoal da propaganda costuma fazer isso bem, e muito bem. Eu vou dar um exemplo. Nem todos sabem, porque é uma coisa pessoal, mas eu integro um grupo de corrida. Então, não é incomum
eu estar no Facebook, ouvindo as discussões, aquelas discussões chatas, mas que eu gosto dos corredores, dizendo que prova é melhor, que prova é pior, onde é que tem subida, onde é que tem descida, etc. e tal. Aí eu vou na página lá do meu grupo de corrida para pegar os treinos das próximas semanas, e lá pelas tantas eu desisto deles e vou ver um site de notícia, né? Porque às vezes tem notícias interessantes, não sei o quê, saber quem são os últimos corredores pelados de Porto Alegre, aquela coisa toda, virou moda. E não é incomum que lá para as tantas, no site de notícia, apareça uma propaganda de um tênis, por exemplo. Alto lá, né? Eu não disse que queria comprar um tênis. Mas, de alguma forma, através das informações que estão nas redes sociais, que eu fiz durante a minha navegação, eles chegaram à conclusão que o meu interesse é corrida e eu talvez queira comprar um tênis, né? Então, de preferência, aqueles tênis que têm amortecimento, praticamente correm por ti, etc. e tal. Então, nós temos isso à disposição já em 2014. Então, voltando àquele pedido do pessoal do PDG lá para a informática, o que eles estão pedindo, na verdade, é uma ferramenta de apoio à análise, possivelmente alguma coisa envolvendo inteligência artificial, alguma coisa envolvendo análise textual. Como é que a gente está se preparando aqui no tribunal, né? Então, eu vou pedir uma licença para falar um pouquinho de como a gente pensa em fazer isso, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, né? Primeiro, a gente está fazendo um trabalho muito forte agora de unir a produção textual com o processo eletrônico. Tá? Para quem não sabe, para quem não é da casa, hoje a produção textual está desconectada do processo eletrônico. Melhor, são em sistemas diferentes e eles se comunicam. Então, nós estamos juntando a produção textual ao processo eletrônico. Isso para atender algumas outras demandas, como, por exemplo, tornar a produção textual mais fácil, mais leve, menos burocrática, com menos cliques, né? Nossos usuários adoram contar cliques, tem algum deles que tem programinhas que contam o número de cliques e quantos quilômetros o cursor rodou na tela durante um dia de trabalho. Então, a gente tem que estar sempre observando esses detalhes. Tá? Outra coisa também que a gente quer, quando a gente quer unir então, a produção textual com o EPROC, a gente quer, por exemplo, atender uma sugestão muito interessante que vem lá de Maringá, da Renata e do Felipe, de que eu, respondendo 3 ou 4 perguntas, o sistema já me apresenta uma sugestão de minuta para resolver aquele processo, né? Isso se aplica principalmente naquelas demandas repetitivas, em que a gente já sabe como o magistrado vai se posicionar. Então, respondendo 3 ou 4 perguntas, aparece, então, uma minuta, uma sugestão de minuta, de acordo com o tema do processo, com a classe dele, etc., e de acordo também com as respostas que eu dei. Claro que o ideal seria que, no futuro, eu nem precisasse responder as 4 perguntas, né? Eu simplesmente o sistema já sugerisse de uma vez, então, uma minuta lá para a assessoria. Tá? Outro passo que a gente vai dar é prospectar, então, soluções de inteligência artificial para análise textual, né? Existem trabalhos acadêmicos e a grande notícia é que tem não é que tem muita gente, mas tem muito trabalho sendo feito aqui em Porto Alegre, na URGS, na Universidade Federal, na PUC, na Unicinos, né? Então, não precisamos ir para o exterior, não precisamos ir para Rio e São Paulo. Aqui na província tem gente estudando isso, porque, como eu disse anteriormente, é um tema efervescente na indústria de informática. E olhar as soluções que já implementam isso, né? A gente não tem, então vamos olhar para o vizinho para ver o que o vizinho tem que a gente possa aproveitar. E, nesse momento, que entra, então, o Dr. Mauro e o Dr. Eduardo, né? Estava muito bem, numa manhã lá em 2012, olha só, 2012 foi o PDG, 2012 recebi um e-mail do Dr. Mauro, né? Dizendo assim, Christian, etc. Tal, nós estamos desenvolvendo um sistema aqui na AGU, etc. Nós queremos fazer integração com vocês, né? Aquela coisa de petição para lá, petição para cá, petição para cima, né? Então, queremos fazer a integração dos sistemas, etc. Tal. Daí eu respondi que sim, nós temos o máximo interesse de fazer essa integração. Fizemos uma reunião aqui no tribunal e acertamos os detalhes, não sei o quê. E veio a pergunta, mas o que o sistema faz? O sistema da AGU.
ele vai auxiliar o procurador, não sei o quê, etc. e tal. E ele também já vai aproveitar os votos, decisões, sentenças que tem no site de vocês, já vai dar uma olhadinha neles e talvez vai ajudar o procurador a resolver o processo. Então, eu digo, opa, como assim? O sistema vai olhar o voto, vai olhar a sentença? Nós queremos fazer uma coisa assim, etc. e tal. Então, imediatamente fomos ali para a AGU, né, na sede ali da Carlos, nos escritórios que eles têm ali na Carlos Gomes. Foi quando eu conheci o Dr. Eduardo. E nós fomos apresentados aos Sapiens. Tá? E eu adorei o Sapiens, muito mais porque pelas novidades que ele traz, justamente na análise textual. E toda vez que eu tenho oportunidade, assim, conhecendo um pouco do sistema, eu achei ele muito bom e acho que é um sistema que a gente tem que se mirar para trazer algumas funcionalidades que já existem lá para dentro do nosso EPROC. Então, como eu sei que o Sapiens cresceu e apareceu de 2012 para cá, eu então vou passar a palavra para o Dr. Lang, para começar, então, a falar desse sistema, desses mecanismos de inteligência artificial e como isso tem ajudado no trabalho da Procuradoria. Bom, primeiramente, um bom dia. Eu gostaria de dizer que é com muita satisfação que a Advocacia Geral da União atende ao convite de participar de um seminário tão relevante, com palestrantes tão conceituados, que já expuseram seus conhecimentos ontem e certamente vão continuar pelo dia de hoje. E viemos aqui, então, ao convite do Dr. Christian para compartilhar um pouco com vocês a experiência que nós estamos vivendo na Advocacia Geral da União na utilização desse tipo de ferramenta de inteligência na aplicação no mundo jurídico. Vou dividir a apresentação com o Dr. Mauro. A primeira parte fica a meu encargo e eu vou traçar aqui um panorama, contar um pouco do histórico do Sapiens, bem como o grau de implantação e de utilização no Brasil. E, na sequência, o Dr. Mauro complementará com uma exposição relativa às implicações práticas, jurídicas e filosóficas da adoção desse tipo de tecnologia no mundo jurídico. Inicialmente, para contextualizar historicamente o sistema, resgatando a informação do Dr. Christian de que ele começou no início de 2012, eu digo o seguinte: toda invenção ela é fruto de uma necessidade. Isso é fato. E lá nos idos de 2012, eu estava lotado, exercia as minhas atribuições funcionais como procurador no setor da Procuradoria que atua junto ao TRF4, nos tribunais, em matéria previdenciária. E o volume era e continua sendo arrebatador. Cada procurador recebia, na época, em torno de 60 intimações por dia de processos que tramitam em rito ordinário, não é GF. Então, são 60 por dia. Em 8 horas de trabalho por dia, a gente faz uma matemática rápida para descobrir que um procurador dispõe da AGU de cerca de 8 a 10 minutos por processo judicial, incluído o tempo para fazer a leitura daquele processo, a catalogação, elaborar o recurso especial, o recurso extraordinário, os embargos infringentes ou que o valha, e efetuar depois a impressão, assinatura e remessa, ou então, no caso do processo eletrônico, o upload dessa peça processual para o sistema do tribunal. Então, são 8 a 10 minutos. Obviamente que esse tipo de trabalho só é possível porque a taxa de repetitividade é enorme. E ela continua sendo, e isso existe no direito desde sempre. Meu pai é operador jurídico há muitos anos, eu lembro ele atuando na seara trabalhista nos anos 80, rodando um mimeógrafo lá em casa, que eram as contestações que ele ia usar durante a semana lá na empresa que ele trabalhava. Então, dos anos 80 para cá, o que mudou? Mudou a informática. E qual foi a grande revolução da informática até hoje no mundo jurídico? Chama-se copiar e colar. A gente aposentou o mimeógrafo e passou a copiar e colar como doido. É isso que nós fazemos hoje, infelizmente, no mundo jurídico. É claro que essa não é a regra, mas certamente o número de processos repetitivos é gigantesco e nos impõe esse tipo de atuação. De lá para cá, pouco a informática ofereceu para o mundo jurídico. Temos aí repositórios de jurisprudência para pesquisar com uma maneira mais simplificada do que folhear o índice de RTs.
ótimo, nos auxiliou bastante, e dispomos de um editor de texto e, atualmente, de um navegador de internet para fazer o nosso trabalho. Mas isso, em 2014, na nossa percepção lá de 2012, era muito pouco. Nós percebemos ali uma janela de oportunidade e a chance de agregar algumas dessas tecnologias que o mundo acadêmico estava providenciando e aplicando para o comércio e para o lazer para o mundo jurídico. Nesse cenário, então, juntamente com o Dr. Mauro, nós iniciamos o desenvolvimento de um sistema chamado Sapiens, que, na verdade, não passa, em última análise, de um grande gerenciador de documentos e de controle de fluxo de trabalho. Por quê? Porque pouco importa qual é o tipo de atribuição que a instituição desempenha. Se a gente espremer a instituição até o fim, no fundo, sobram duas coisas: pessoas e documentos, e pessoas produzindo seus documentos. Se nós conseguíssemos, então, elaborar um sistema que focasse, né, e gerenciasse a produção de documentos, nós teríamos em mãos uma plataforma institucional muito poderosa, capaz de atender os anseios da Advocacia Geral da União em todas as suas atividades, seja no consultivo, seja no contencioso, seja na cobrança e recuperação de crédito. Além de um sistema, então, de gestão documental, a ideia era agregar essas ferramentas adicionais de apoio à produção e interpretação de conteúdo jurídico, além, é óbvio, de focar em integrações com sistemas do Poder Judiciário e do Poder Executivo, haja vista que um dos focos primordiais do sistema era justamente a produtividade. Assim, então, nasceu o Sapiens, com os seguintes objetivos. O primeiro, ampliação da produtividade e, simultaneamente, né, possibilitar a ampliação da qualidade geral do trabalho desempenhado pelos procuradores. Era também o objetivo nosso centralizar numa única plataforma toda a produção de conhecimento da instituição. Ou seja, depois da onda do Poder Judiciário, que vem ganhando corpo, do processo judicial eletrônico, era necessário, então, a administração pública enveredar pelo mesmo caminho, pela adoção de um sistema de processo administrativo eletrônico que fosse hábil, então, e capaz de conversar com o sistema de processo judicial eletrônico e daí centralizar num único local todo o conhecimento da instituição. A AGU é uma instituição muito grande, né? Ela conta com um número espantoso de 998 unidades espalhadas pelas 27 unidades da federação, das quais 618 têm atividades contenciosas. E eu me refiro à AGU, né, lato sensu, com a Procuradoria-Geral da Fazenda, a Procuradoria-Geral da União, Geral Federal e também a Procuradoria Autônoma do Bacen. A padronização e a centralização desse conhecimento dentro de uma única plataforma possibilita ganhos inimagináveis em todos os aspectos. O primeiro deles, antes ainda de avançar sobre o próximo objetivo, é evitar o retrabalho. Vocês podem imaginar, no mundo do papel, a quantidade de vezes que o mesmo parecer foi feito nas diversas unidades da federação, porque eu não tinha acesso ao parecer que o colega do Maranhão acabou de realizar, e aqui no Rio Grande do Sul eu acabava perdendo um dia inteiro, 2 dias, uma semana de trabalho, refazendo o mesmo entendimento que já havia sido feito, talvez, inúmeras vezes no passado. Então, essa centralização de conhecimento, o primeiro objetivo, o objetivo imediato, é realmente facilitar o acesso ao conteúdo intelectual já produzido, né, e transformar esse nosso arquivo morto de papel de conhecimento em algo vivo, vívido e útil no dia a dia da instituição. O próximo objetivo, certamente, era avançar sobre a transparência. A Advocacia Geral da União, enquanto órgão público, é submetida a todo o recente normativo da Lei do Acesso à Informação, e é muito importante que nós possamos dar para a sociedade o feedback das nossas atribuições, razão pela qual o Sapiens também disponibiliza os documentos públicos da AGU na internet para o cidadão poder consultá-lo a qualquer momento. Isso, evidentemente, propicia, além do aumento da governança, um controle social mais efetivo sobre as nossas atribuições. A centralização também das nossas informações, do nosso conhecimento, nos trouxe pela primeira vez possibilidades de gestão que eram até então inimagináveis. No mundo meramente de papel, eu tenho que confiar em declarações para fazer gestão. O usuário lá de Cacoal, em Rondônia, manda um e-mail por mês dizendo: olha, esse mês eu fiz 33 contestações, eu fiz 66 recursos especiais, eu recebi 45 mil intimações, e não passam de declarações. O órgão central, em Brasília, recebia
recebia essas declarações, consolidava e, a partir desses números, uma informação meramente quantitativa, era obrigado a tomar decisões com impacto profundo no interesse público, sem, na verdade, contar com o instrumental necessário para efetuar esse tipo de decisão tão importante. O Sapiens, então, possibilita a medição quantitativa e qualitativa do trabalho da Advocacia Geral da União de maneira antes nunca vista. Tudo isso, no entanto, o atendimento desses objetivos só são possíveis com o seguinte conceito, o conceito de processo 2.0, o apelido carinhoso que nós demos, é o processo digital propriamente dito, e não meramente o processo digitalizado. Para que um computador possa acessar o conteúdo de um documento, o primeiro passo essencial é que ele consiga extrair o texto daquele documento. Na primeira onda do processo eletrônico judicial, quase 10 anos atrás, o conceito era muito claro. O processo eletrônico é um processo digitalizado. Eu digitalizo o processo em imagem, em PDF, eu anexo ele a um processo e, ao invés de manusear autos encartados, eu manuseio autos eletrônicos digitalizados, com inúmeras vantagens, não se discute quanto a isso, mas com um ponto fraco fundamental. Essa informação digitalizada ela não é compreensível de uma maneira adequada por um computador. E, com isso, nós perdemos aí uma grande oportunidade. Eu, como usuário do EPROC, canso de presenciar, por alguma falta de intimidade de usuários, a elaboração de um documento eletrônico, digital, legível, em Word, que é impresso, assinado e redigitalizado em JPEG, não legível na sequência, para ser acrescentada ao EPROC, jogando fora, então, toda essa possibilidade. É claro que essa construção ela é dinâmica, ela vem acontecendo, e novas iniciativas em processo eletrônico já tratam de corrigir esse problema, esse chamado passivo digital, a exemplo da iniciativa do PJE, sem fazer nenhum tipo de juízo de mérito se é um bom ou mau sistema, mas o PJE exige hoje já que as peças e petições que sejam anexadas ao sistema sejam legíveis por um computador, com a adoção de formatos tecnológicos que permitam, então, a compreensão. O computador, uma vez capaz de ler, de acessar o conteúdo de um documento, ele pode, então, utilizar essas ferramentas que nós temos tratado de inteligência e apresentar ali alguns diferenciais em relação ao sistema comum de processo digitalizado. Primeiro é o apoio à produção de conteúdo jurídico. Eu vou entrar em cada um desses elementos na sequência. Depois, a possibilidade de configuração de fluxos de trabalho, de fluxos administrativos inteligentes. E, por fim, possibilitar também integrações plenas, não só a integração superficial que passa dado cadastral de um lado para o outro. No tocante ao apoio e apoio à produção de conteúdo jurídico, a primeira faísca, a primeira ideia, a ideia central do sistema Sapiens era, então, focada na produtividade e na possibilidade, então, do sistema conhecer semanticamente o conteúdo de uma... Semanticamente não é a melhor expressão, eu vou aprofundar esse conceito, mas conhecer, acessar o conteúdo de uma decisão judicial, interpretá-la, transformá-la em matemática e, a partir dessa noção, conseguir fornecer uma informação útil para o usuário que está sentado na frente da tela do computador. De que maneira isso acontece? O Sapiens, a cada vez que entra em contato com uma decisão judicial, ele a interpreta e a armazena. Próximo passo, então, é observar o que o usuário humano vai fazer com relação àquela decisão. E ele armazena essa informação. Por quê? Porque depois que eu agrupei uma quantidade enorme de decisões e ações que os usuários fizeram para aquelas decisões no sistema, eu tenho condições de analisar as decisões futuras. Então, agora, toda vez que eu recebo uma nova decisão judicial, a primeira atitude que eu desempenho é analisar a minha base no passado. Bom, eu tenho decisões judiciais semelhantes a essa que acabou de chegar, ela pode ser considerada repetitiva pelo fato de existirem lá um grande agrupamento de decisões semelhantes. É importante destacar que essa análise não é de texto, não estou comparando palavra a palavra, eu estou transformando essas decisões em que a gente chama de uma matriz de significados, uma matriz semântica. Para ficar mais claro, essa tecnologia já é aplicada já há alguns anos com muito sucesso
no mundo acadêmico, nos softwares de reconhecimento de plágio, que fazem exatamente isso. Eles comparam textos semanticamente, comparam os significados dos textos e tentam encontrar textos semelhantes na sua base para acusar, no caso, o plágio. A nossa utilização é um pouco diferente. Então, perfeito, recebi uma decisão e percebi que eu tenho 1.345 decisões semanticamente muito parecidas. Próximo passo, então, é analisar o que os meus usuários fizeram nesses 1.350 casos do passado. Que modelos eles usaram, que argumentos eles usaram no passado. A partir dessa informação, nós recriamos também o contexto da utilização daquele modelo. O que é o contexto? O contexto é o tribunal, é o magistrado, é a classe daquele processo, é o assunto daquele processo, é a entidade representada naquele processo. Nós aplicamos um filtro contextual, ou seja, em decisões semelhantes semanticamente do passado, com o mesmo contexto, com classes parecidas, na mesma instância, no mesmo tribunal, naquele mesmo tipo de assunto, né? Nesse contexto, o modelo que é utilizado é esse aqui, é o modelo número 33. Então, quando a decisão chega, o primeiro passo do Sapiens é catalogá-la, ela é repetitiva. Ela sendo repetitiva, o Sapiens analisa. Olha, no passado eu já aprendi com meus usuários que a melhor ação a ser tomada, ou uma das melhores ações a serem tomadas, é essa aqui. Eu apresento já um rol, então, de modelos sugeridos para o advogado. Em certa maneira, o que nós estamos fazendo é criando uma espécie de assessor virtual, né? O assessor, o analista, tem uma atribuição semelhante a essa. Ele analisa o processo judicial, ele classifica, ele tria e ele localiza um modelo para iniciar o seu trabalho. Veja só que nós, de maneira alguma, pretendemos substituir, e nunca poderemos substituir, a atuação humana nesse tipo de tecnologia. O que nós estamos fazendo é simplificando o processo de localização de modelos e teses e conhecimentos que podem ser reaplicados em casos semelhantes no futuro. Além disso, uma vez selecionado o modelo pelo usuário, ou não selecionado o modelo, essa é uma informação tão relevante quanto a utilização do modelo para os processos de aprendizado do sistema, o usuário, então, se depara com um editor de textos do Sapiens, em que ele vai produzir o seu conhecimento. Então, imaginando que um modelo foi sugerido, e um modelo sempre é um ponto de partida para a elaboração do trabalho, o usuário começa, então, a produzir os seus argumentos jurídicos para aquele caso concreto. No editor de texto do Sapiens, nós temos uma ferramenta de leitura em tempo real do que o nosso usuário escreve. Então, o nosso usuário abre lá um parágrafo, começa a falar sobre um determinado assunto jurídico, inexistência de interesse de agir, ou reformar-se impégios, ou qualquer coisa do gênero, né? E sem que ele saiba, o sistema fica mandando essas informações lá para o servidor do Sapiens, e o servidor do Sapiens vai nos nossos repositórios de conhecimento e faz uma nova análise semântica. Olha, sobre ilegitimidade passiva da União Federal em matéria previdenciária, alguma coisa do gênero, nós temos aqui catalogados uma série de informações relevantes para o teu texto. Eu tenho aqui a última decisão do Supremo sobre esse assunto, eu tenho aqui uma súmula do TRF4 que possa te interessar, eu tenho aqui um artigo de lei, eu tenho aqui uma tese que foi previamente cadastrada pelos coordenadores nacionais de conhecimento da AGU, que é útil sobre esse assunto, eu tenho aqui pareceres, enfim, eu tenho uma gama de informações que passam a ser sugeridas ali em tempo real, ao lado do editor, e o usuário, ao acatar essa sugestão, tudo o que ele precisa fazer é arrastar essa pílula de texto, essa pílula de conhecimento, e soltá-la dentro do editor para que aquilo seja automaticamente incorporado ao texto que eu estou produzindo. Ou seja, o Sapiens inicialmente triou o processo, classificou, sugeriu um modelo, e depois, ainda no momento de transformar esse modelo em algo concreto e palatável, né, no mundo dos fatos, ele continua sugerindo conhecimento para, ao mesmo tempo, ampliar a velocidade com a qual eu consigo escrever o meu texto e, certamente, angariar aí alguma qualidade pelo fato de que informações relevantes estão sendo inseridas na minha peça. É importante frisar quanto a isso que não há um juízo de valor, né? Há simplesmente uma análise semântica aqui, né? Sobre esse assunto, eu tenho à disposição essa decisão do Supremo. É óbvio que vai ficar sempre a cargo do ser humano decidir se, na estratégia de atuação, na produção daquela peça jurídica, vale ou não a pena utilizar aquela sugestão naquele caso concreto.
O processo digital nos permite ainda, na seara do apoio à produção de conteúdo jurídico, né, indexação, indexar a nossa base de documentos. O que isso significa? Significa que todas as peças judiciais de todos os tribunais que nós temos integração, ou que peças que forem digitalizadas e acrescentadas ao sistema Sapiens, elas se tornam imediatamente pesquisáveis. Nós temos um mecanismo de pesquisa avançada, muito efetivo, muito célere, e com implicações gigantescas no dia a dia da AGU. Então, na medida em que a gente incorpora dentro dessa base pesquisável todos os documentos, nós podemos passar a fazer o que nós chamamos de processamento de inteligência de dados, a mineração de dados. Exemplos práticos. Todos os precatórios que forem pagos pela AGU até hoje vão ser digitalizados e vão estar no Sapiens. Então, a cada novo precatório, basta eu localizar na minha base o tipo de documento precatório em que conste o número de CPF tal, para, numa fração de segundo, localizar eventuais pagamentos que já foram feitos para aquela pessoa no Brasil inteiro. Eu posso avançar para analisar perfil de testemunhas. Eu posso procurar no meu sistema, pelo tipo de documento ata de audiência, que apareça o nome dessa pessoa e descobrir rapidamente todas as audiências em que aquela pessoa já participou. Para a litispendência, nem se fala, é uma ferramenta muito poderosa, mas o tipo de raciocínio que a gente pode extrair a partir disso é muito grande. Nós estamos começando a arranhar a superfície do potencial dessa pesquisa documental para um órgão do tamanho da Advocacia Geral da União. Além do que, essa pesquisa também é muito útil, né, na outra seara, que é a seara de resgate de peças e documentos que já foram produzidos pelos meus colegas, de modo que eu não preciso perder tempo para produzir novamente uma peça sobre aquele assunto. Né? Ou seja, me deparei com uma contestação, um processo que não é repetitivo, que não há um modelo cadastrado nacional, mas certamente um colega já pode ter enfrentado um processo ou uma situação semelhante em outro local do Brasil, e eu ali, numa fração de segundo, localizo essa informação. Nós montamos uma infraestrutura de pesquisa que nos permite vasculhar 1 bilhão de documentos por segundo. Parece um número assombroso, mas, na verdade, é um sistema de pesquisa muito lento quando comparado com grandes ferramentas de pesquisa como o Google, Yahoo e por aí vai. Eles certamente pesquisam muito, mas muito mais do que isso, num tempo muito menor do que 1 segundo. Mas, para as nossas necessidades, essa velocidade já nos atende com bastante tranquilidade. Aprendizados de fluxo de trabalho. Bom, eu falei para vocês que o Sapiens é, além de uma ferramenta de trabalho no mundo jurídico, o nosso processo administrativo eletrônico. E aí temos toda uma outra seara de atuação da Advocacia Geral da União, que é o assessoramento. É a consultoria aos ministérios, é a consultoria às autarquias e fundações federais, e é também a própria realização da nossa atividade meio. O RH da AGU, a Secretaria-Geral, né, toda essa parte de gestão interna do órgão tramita agora em processos administrativos eletrônicos dentro da instituição. Bom, o método tradicional, que é o método pelo qual normalmente enveredaram os demais sistemas de processo eletrônico, chama-se, para fins de controle de fluxo de trabalho, BPM, uma máquina de gestão de passos, digamos assim. Então, para eu poder utilizar o sistema, eu faço um cadastro prévio. Eu vou dizer que esse tipo de processo ele vai do setor A para o setor B, obrigatoriamente do B para o C. Daí começam os E's e O's. Mas, se acontecer isso, ele volta para o setor B. Se acontecer aquilo, ele volta para o setor A. O documento a ser produzido é este, a tarefa a ser desempenhada é essa, a atividade a ser desempenhada é essa. Enfim, há todo um mapeamento de fluxos e uma parametrização do sistema para atuar. Não foi a saída que nós adotamos no Sapiens. O Sapiens foi concebido como um sistema de fluxo aberto, ou seja, eu consigo mandar um processo para onde eu quiser, em qualquer lugar do Brasil, com a tarefa que eu quiser, para realizar a atividade que o usuário que recebeu a tarefa quiser, sem nenhum tipo de limitação. No entanto, o Sapiens tem um mecanismo de aprendizado do fluxo. Conforme eu começo a utilizar o Sapiens na minha unidade, ele rapidamente vai percebendo que esse tipo de processo, vamos imaginar um processo de licitação, ele passa pelo setor A, né, e se acontece tal coisa, ele vai para o setor B, se acontece outra coisa, vai para o setor C, as tarefas são essas, as atividades são essas. Rapidamente, então, ele aprende o fluxo da tua unidade e, na sequência, é capaz de sugerir o fluxo para o usuário. Então, ao invés de amarrá-lo num fluxo pré-determinado,
O usuário que foi lotado hoje num dado setor assume as suas atribuições, senta em frente do Sapiens e olha para o processo e pergunta: Sapiens, o que eu faço? Aí o Sapiens diz: olha, a atividade a ser desempenhada, dado o aprendizado no passado, em contextos semelhantes, é esse. Produza essa atividade. Produzi a minha atividade, vou dar o próximo impulso no processo, abrir uma tarefa para alguém. E eu pergunto: Sapiens, nesse tipo de processo, e agora? O Sapiens vai dizer que, no passado, processos em contextos semelhantes foram enviados lá para o setor ou para a divisão tal para a realização dessa tarefa. Obviamente, são sugestões, são aprendizados, esse aprendizado é dinâmico, na medida em que, se os fluxos vão mudando, o Sapiens tem que ser elástico o suficiente para compreender que esses fluxos estão sendo alterados e rapidamente passar a sugerir sempre o fluxo mais atual para aquela unidade. A razão da adoção dessa metodologia, as razões, na verdade, foram duas. A primeira era a prática operacional. Em 998 unidades, que é o que a AGU tem, e 20 mil colaboradores, entre membros, servidores, estagiários e terceirizados, né, e múltiplas atribuições nas mais diversas searas, seria praticamente impossível realizar um mapeamento prévio. Levaríamos uma década com a nossa capacidade gerencial para mapear os processos. E a segunda percepção foi a de que o fluxo engessado, via de regra, ele não é suficiente para abarcar toda a pluralidade ou diversidade que a realidade nos impõe. O fluxo pré-determinado sempre falha. Então, é melhor deixar o fluxo a cargo da pessoa e apontar ou disponibilizar a nossa ferramenta como um suporte para que esse fluxo aconteça da maneira mais tranquila possível. Ainda dentro dessa dinâmica de distribuição de fluxo, né, de andamento de fluxo de trabalho, o Sapiens tem uma ferramenta também inteligente para fazer a distribuição do trabalho dentro dos setores. Ou seja, uma vez que uma determinada tarefa, vamos no caso concreto, chegou uma intimação na Procuradoria, foi determinado que quem vai atender essa intimação é o setor que faz matéria previdenciária no GEF. Uma vez determinado isso, eu preciso agora elencar dos meus 5 advogados qual deles receberá a intimação. Então, o Sapiens dispõe aqui de um mecanismo de balanceamento de carga inteligente, que não é vinculado ao número do processo, não é um sorteio, não é nada disso. É uma análise matemática para determinar que, dado o interesse público, o usuário que está mais apto a receber a tarefa naquele momento é o usuário A, ou é o B, ou é o C, e ele cria essa fila de distribuição e ele também agiliza, então, sobremaneira o processo de distribuição, especialmente das intimações, né, que jorram na Procuradoria de uma maneira bastante prática e rápida. Com relação à integração judicial, né, que diz respeito também a esse seminário, nós já temos com o próprio TRF4 hoje em produção, em operação, a possibilidade de fazer, então, a replicação do processo judicial na nossa base, o cadastro automatizado sem intervenção humana. Nós já temos a possibilidade, agora ainda em fase de implantação no TRF, de recebimento de intimações pelo Sapiens, sem oficial de justiça, sem mandado, sem consulta ao EPROC V2, receber essas intimações dentro do meu sistema, peticionar de dentro do Sapiens, ou seja, o usuário cria a sua peça, produz o seu conteúdo jurídico e, na sequência, efetua o peticionamento sem sair do Sapiens. E o que nos possibilita pensar, então, dentro da organização da AGU, em desmaterialização e desterritorialização das nossas unidades. Porque se eu tenho dentro de uma plataforma única, que é o sistema Sapiens, o recebimento de intimações de modo centralizado, eu tenho a possibilidade de fazer o peticionamento em qualquer processo, independente do local do Brasil, na verdade, do mundo onde eu me encontrar, eu posso, então, passar a traçar estratégias de distribuição de trabalho mais efetivas, mais dinâmicas e mais inteligentes, não mais com um apego meramente territorial, né? É um avanço em relação a um conceito que perdura já há décadas e décadas de que o procurador lotado em Umuarama trabalha na vara de Umuarama. Isso, com o Sapiens, ainda é verdade, mas pode deixar de ser verdade, né? Num futuro muito próximo, sendo essa, inclusive, a determinação exarada do ministro Luiz Inácio Adams, o advogado-geral da União. A determinação dele foi a de que, no futuro, haja, sim, a desmaterialização, ou seja, o desapego à unidade física e a desterritorialização da AGU em pró de distribuições focadas, quem sabe, em áreas temáticas e não meramente em localização geográfica.
Em termos de gestão qualificada, eu já caminhando para o encerramento aqui da minha exposição, eu gostaria de destacar, então, que o Sapiens permite que eu, além de medir o trabalho que vai sendo desempenhado pelos nossos membros, eu possa também qualificar, de certa maneira, as estratégias de atuação processual que vêm sendo delineadas pela instituição. Explico. Com a integração e com o Sapiens, eu consigo saber, primeiro, se o processo é repetitivo. Segundo, se um determinado modelo, uma determinada linha de atuação foi adotada. E terceiro, se ela foi bem ou mal sucedida, consultando depois o teor da sentença, o teor da decisão, e daí extraindo índices, extraindo indicadores bastante avançados para fins, inclusive, de retroalimentação. Ou seja, a estratégia que a Advocacia Geral da União elegeu para combater a tese, vamos imaginar, da desaposentação, ela vem dando resultado, ou mais do que isso, em que parte do país ela vem dando resultado, ou será que determinada linha de atuação tem mais sucesso do que outra? E, a partir dessa informação, eu consigo, então, municiar o gestor da casa, né, o gestor agora de matéria finalística, o gestor que produz o conhecimento e que produz as orientações de atuação da AGU, de maneira orgânica, possa, então, tomar as decisões baseado não mais em achismo, que era a situação anterior, e sim em números concretos e dados concretos de atuação profissional. Aqui nós temos aqui um mero gráfico de avanço que mostra o tempo médio de atendimento de tarefas, lato sensu, dentro do Sapiens, no início do Sapiens e atualmente, né? Ou seja, uma tarefa foi atribuída, seja ela administrativa, seja ela consultiva ou ainda uma tarefa judicial, uma intimação, e o tempo que o usuário leva para concluir essa tarefa. No mundo do papel, o nosso tempo médio de atuação era 28 dias. Né? Era o tempo médio de fechamento de uma tarefa dentro da Advocacia Geral da União, né? No sistema anterior, que era de papel e que só registrava as tramitações. No início da operação do Sapiens, já nas primeiras semanas, esse tempo era de 14 dias, já a metade do que era no mundo de papel. E, atualmente, com o sistema crescendo e as pessoas o utilizando de uma maneira mais prática e efetiva, esse tempo foi reduzido para apenas 2 dias. Então, a cada 2 dias, a Advocacia Geral da União é capaz de impulsionar um determinado processo e fazer, então, com que o atendimento dessa necessidade seja muito mais rápido e produtivo, que era justamente um dos objetivos primordiais do sistema. Alguns números quanto ao Sapiens, né? Como o Dr. Christian deixou claro no início, o Sapiens foi concebido, foi idealizado no início de 2012, então houve um período de desenvolvimento e ele está em operação hoje em 10 meses. Faz 10 meses que ele é utilizado na prática pela Advocacia Geral da União. Nós já temos, nesses 10 meses, 1 milhão de documentos produzidos dentro do sistema, temos 9.000 usuários ativos no Brasil inteiro e 420 unidades ativas daquelas 900 que eu referi inicialmente, né, e daquelas 618 que eu também falei inicialmente no início da apresentação. Encerro aqui a minha explanação apenas informando de que nós dependemos muito do Poder Judiciário para que o Sapiens possa efetivamente externar o seu máximo potencial na medida em que nós precisamos da integração com sistemas de processo eletrônico. Aliás, nós precisamos, primeiro, da adoção em massa do processo eletrônico e, em segundo lugar, que esse processo eletrônico seja digital, não meramente digitalizado, e, por fim, seja integrável, né? Que tenha os mecanismos de integração possível com o Sapiens, na medida em que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, baixou alguns normativos que obrigam, primeiro, a adoção do processo eletrônico e, em segundo, que esse processo eletrônico seja apto a se integrar com outros sistemas de processo eletrônico. Então, com isso, eu encerro a minha explanação e agradeço a atenção de todos. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra para o procurador Mauro Nogueira para proferir a palestra dele. Bem, eu vou tentar ser breve. Inicialmente, eu agradeço o convite, certo? Eu acho que é de extrema importância essa difusão de conhecimento, essa atitude colaborativa entre órgãos, né, e entre instâncias do poder público, né? Na verdade, tanto o Poder Judiciário quanto o Executivo, a função é a mesma, né, que é servir bem o cidadão. Então, essa troca de informações nesse fórum jurídico propicia
esse intercâmbio de tecnologias, conhecimentos, know-hows, melhores práticas, para a gente conseguir atingir esse objetivo de forma mais satisfatória. Certo? O Dr. Lang, na palestra dele, ele falou sobre um sistema específico, né, que é o Sapiens, e falou como essas ferramentas de inteligência jurídica são usadas dentro do sistema, né. Eu decidi fazer uma abordagem, até porque depois de encerrada a minha palestra, perguntas virão, então, para instigar um pouco essas perguntas sobre esse cenário que nós estamos vivendo, né, sobre... para os operadores jurídicos, nós temos uma certa perplexidade, né? O advogado sempre foi o senhor de seu castelo, e agora tem um intruso ali dentro do castelo dele, que é justamente o computador, que está auxiliando ele na produção do próprio texto, ou auxiliando ele no desempenho de suas tarefas. Então, ele vai ver com uma certa desconfiança isso. O magistrado, da mesma forma, né? Ele vem ajudar, ele vem atrapalhar, o que é isto daí de inteligência artificial sendo usada na área jurídica. Então, eu decidi primeiro traçar um cenário bem breve, bem rápido, mostrar para vocês. Eu fiz uma apresentação, a gente sempre corre o risco de errar, porque eu tenho uma dupla formação, eu tenho formação em informática e formação em computação, e eu já percebi que o diálogo entre esses dois segmentos é um diálogo complicado, certo? Se a gente se aprofunda demais em computação, o pessoal do direito fica a ver navios. Se a gente se aprofunda demais em direito, o pessoal da informática fica a ver navios. Então, eu tentei fazer correndo o risco de ser superficial, uma apresentação que tenta tocar essas duas áreas com igual profundidade e mostrando a riqueza do intercâmbio entre essas duas áreas. Certo? Então, para que serve a informática, né? Essa é a primeira pergunta, né? Eu não vou começar desde o início, desde a Grécia, né? Que, a gente tem esse hábito de voltar muito para trás, mas ela é utilizada para auxiliar na consecução de tarefas. A informática ela é talvez o mais meio de todos os meios, certo? A engenharia, quando ela constrói uma ponte, ela tem uma atividade final, que é construir a ponte. A informática ela não tem uma atividade fim, ela serve para ajudar outras atividades. Ela serve para ajudar a medicina, ela serve para ajudar o direito, ela serve para ajudar a engenharia, ela serve para ajudar a matemática. Então, ela atua como meio para o atingimento mais eficiente de determinados fins. Essa plasticidade, esse caráter dútil da informática, faz com que ela seja quase ubíqua, ela esteja em todos os lugares. Certo? Em todos os campos do conhecimento. Ali eu coloquei campos reais, né? Engenharia, sociologia, linguística, física, da matemática ao direito. Isso daí daria para se falar muito sobre isso, por exemplo, sobre os estudos que estão sendo feitos hoje em linguística, certo? Utilizando a informática, que são extremamente interessantes, né? Estudos que são feitos em direito, né? Em jurimetria, utilizando a própria informática. Então, como aferir o bom uso dessa informática, né? Quando o auxílio faz com que as tarefas habitualmente desempenhadas, né, sejam agora desempenhadas de forma mais rápida, eficiente e segura. Então, este é o nosso norte, é fazer melhor o que a gente já fazia. Certo? Se a gente já trabalhava com direito, com a informática, a gente tem que continuar fazendo o que a gente fazia, que era trabalhar com direito, só que trabalhar com direito melhor, de forma mais qualificada. E como nós podemos chegar neste ponto, como nós podemos atingir essa meta? Eu mostrei, o slide ficou pequenininho por causa de problemas de conversão de formatos, mas eu mostrei o que são os usos da TI ao longo dos anos. Eu vou passar bem rápido, mas antigamente a TI, o termo nerd que o Christian usou no início da apresentação era extremamente verdadeiro. Certo? Era quase uma seita religiosa a informática, né? Ela ficava dentro dos bunkers, certo? Dentro do governo, e geralmente quem tinha acesso à informática eram militares, eram altos cientistas, certo? O público, em geral, não tinha acesso nenhum à informática, né? Então, não tinha interface amigável. Quem trabalhou nessa época era cartão perfurado, era coisas do arco da velha, né? Tinha uma restrição de acesso físico, tinham pouquíssimos computadores e tinha uma necessidade de um domínio técnico muito amplo, né? E era feito para a resolução de problemas muito pontuais, né? Muito pontuais. Como o recurso era muito escasso, o problema tinha que ser muito relevante. Depois, grandes companhias conseguiram adquirir e usar esse produto. Foi a primeira disseminação para o público comum, vamos dizer assim, para o baixo clero, que não seja governo e academia. Então, eram interfaces muito primitivas, a difusão do uso era muito controlada ainda, geralmente em razão do porte econômico da empresa, e era para a resolução de problemas agora de natureza operacional ou logística. E, por fim, a realidade que a gente vive hoje, que todo mundo usa informática. Ela é manejada por leigos e ela é manejada para leigos, para o grande público, né? Então, aí agora a gente tem interfaces amigáveis,
desnecessidade de conhecimento técnico, né? Hoje o pai adora falar que o filho usa o computador melhor do que ele, certo? E uma difusão generalizada do uso. O pai adora falar que o filho usa o computador melhor do que ele, geralmente o pai atribui isso à inteligência do filho, né? Não à qualidade da tecnologia. Só que nós temos uma inverdade nisso, né? Se o filho tentasse usar o computador de 10 anos atrás, ele não ia usar tão bem quanto ele. E aí eu chego no meu ponto, no meu argumento. O filho usa bem o computador, não é porque o filho é um gênio, é porque a gente melhorou muito, entende? Nós melhoramos demais nisso. E isto graças ao uso de técnicas, tipo a inteligência artificial. Tem inteligência onde a gente não percebe que tem inteligência. E não perceber a inteligência do criador é um grande ato, certo? Quando você usa um tablet e, de forma intuitiva, consegue navegar e usar, é sinal de quem fez é muito inteligente, certo? Tem muita inteligência embutida ali. E é para isso que serve a inteligência artificial. É para facilitar a nossa vida sem que a gente perceba que ela esteja ali, sem que a gente perceba que ela exista, entende? Então, a gente não quer interferir no trabalho do advogado de uma forma intrusiva. A gente quer que ele, sem que ele tenha noção, as coisas melhoraram. Ele não sabe por quê, mas melhoraram bastante para ele, certo? Então, por exemplo, o Lang deu uma sugestão de fluxos, certo? De repente, o computador começa a aprender as coisas e começa a sugerir as coisas para as pessoas, certo? Esta é a fase em que nós estamos vivendo, certo? Que é a última fase, que é um uso assim intenso da psicologia no desenvolvimento da computação, no desenvolvimento de interfaces que sejam intuitivas. O que é intuitivo? É que seja humano, certo? O computador ele vai agir como o ser humano, ele vai dar uma resposta ao ser humano que ele habitualmente esperaria. Então, se eu movo para cá e acontece isto, se eu movo para lá em outro contexto, vai acontecer a mesma coisa. Isto é ser intuitivo. Eu me antecipo ao que o ser humano esperaria e faço com que aquilo ali efetivamente aconteça, certo? Mas, para isso, eu tenho que ter uma análise comportamental intensa, imensa, certo? Eu tenho que saber como os seres humanos agem, certo? Para poder ajudá-los. E esse é o meu ponto, certo? Eu fiz questão de... Eu fiz uma revisão na bibliografia, eu peguei um artigo de 97, falando sobre isso, que eles chamam de Media Psychology, que é esse tipo de uso da psicologia para melhoria da interface homem-máquina, né? E depois, no segundo ponto, a utilização de inteligência artificial, que são métodos estatísticos, e IA, né, que é a inteligência artificial propriamente dita, né, em uma interação qualificada com o usuário. Então, nós estamos nessa fase. Já que o leigo usou, tem que ser bom, tem que ser intuitivo, tem que ser claro, certo? Tem que ser fácil. Tem um X, porque o X é a ideia que a gente tem para remover algo, para eliminar uma janela da tela, entende? Então, se eu arrasto algo, como eu arrasto esse papel, certo? Ele também vai ser arrastado na tela do computador, porque isso é intuitivo, porque isto, no meu padrão comportamental, no meu padrão de homem no mundo real, isto acontece. Então, isso deve acontecer no computador também. Então, essa utilização da psicologia, eu vou frisar aqui algumas coisas que eu acho que, para o público em geral, geralmente, para o público leigo, isso causa um certo assim, o pessoal fica maravilhado com esse tipo de informação, certo? Porque, realmente, é um avanço muito grande. Nós temos que ficar orgulhosos de nós mesmos, enquanto desenvolvedores de ferramentas inteligentes, né? Então, a interferência entre modelos comportamentais, esse estudo do que o homem espera, o que o homem faria, como eu posso ajudar o homem, certo? E estatísticas e IA, certo? Um exemplo que eu vou dar, esse site hoje não está muito na moda, mas antes esteve, principalmente para o público nerd, do qual eu faço parte, que era o Last.fm, certo? Que era uma rádio de música. Você escutava 1, 2, 3, 4, 5, 6 músicas e, de repente, tu podia criar uma rádio mesmo. O que é uma rádio? Tu não controla as músicas que tu vai escutar. Ela simplesmente vai tocando uma música, depois ela toca outra, depois ela toca outra. Só que ele ia criar uma rádio personalizada para você, para as músicas que você gosta. Olha que interessante. Por quê? Porque ele já sabe o que você escutou antes, e, a partir do que você escutou antes, ele vai usar modelos preditivos e informações maciças, que a gente chama de Big Data, ou seja, ele não vai usar a minha informação, ele vai usar a do Lang, a do Christian. O Christian escutou música ontem, o Lang, vocês escutaram música. Então,
ele sabe o que muitas pessoas escutaram. E eles sabem que, por exemplo, quem gosta, sei lá, de Chico Buarque vai gostar de Caetano Veloso. Por quê? Porque a pessoa, depois que escutou o Chico, escutou o Caetano. E gostou dos dois. Então, essas relações de predição, elas só são possíveis, certo? Com, primeiro, muitos dados. E depois, com modelos comportamentais seguros, certo? O ser humano, se nós fôssemos realmente tão diferentes quanto nós achamos que nós somos dos outros, isso daí seria impossível. Nós não teríamos como prever o comportamento humano. Agora, infelizmente, nós somos muito mais parecidos com os outros do que nós pensamos, certo? E nós somos clusterizáveis. O que é isso? Uma pessoa que tem determinados gostos e padrões, se uma pessoa está navegando na internet e acessa pornografia e futebol, dificilmente vai ser uma mulher, certo? Então, assim, é sinal de que nós não somos muito diferentes, certo? E esses comportamentos iguais é que fazem com que o computador possa nos auxiliar. Esse Last FM ele tem uma coisa que é genial. Ele criou a rádio para ti. Tu não gostou da música? Qual que é? Só que ele te dá uma possibilidade de tu pular a música, coisa que rádio não faz. Se a música é chata, tu tem que ouvir. Quando tu clica e pula a música, ele fala assim, eu errei. A predição que eu fiz da música que ele gostaria está errado. Só que isto é uma inferência a partir de um comportamento humano. O ser humano não é paciente. Ele não tem paciência para esperar. Provavelmente, se não gostasse da minha palestra, muitos já estariam dormindo aí. A gente não tem paciência para esperar as coisas, certo? E essa inferência, ela é o cruzamento de uma técnica de IA, de uma técnica de inteligência artificial, certo? Com um modelo comportamental humano. Certo? Então, clicar no botão e não esperar a música terminar significa, para o programa, certo, que eu errei na predição. Aquela música não está na relação, no hall de músicas que ele gosta. Um outro exemplo é a paginação do Google. Vocês devem ter notado que acabou. No Google não bota mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá no final da página. Por quê? Porque aquilo ali atrapalhava o algoritmo deles. Mas por que atrapalhava o algoritmo deles? Porque o ser humano é o seguinte, ele só passa para a próxima informação se ele acha que a informação anterior não serve. E isto é um modelo comportamental humano. Então, o Google, quando ele relaciona as informações a partir de uma pesquisa, ele acha que a informação mais relevante é a primeira, depois vem a segunda, depois a terceira. Se você, lendo o resumo, por isso é que ele dá o resumo, certo? Ele dá o resumo para quê? Para ele aferir a qualidade do resultado dele. Certo? Quando tu pesquisou lá, por exemplo, Constituição Federal, nova emenda, etc., etc., ele vai te dar uma lista de resultados. Se você clicou no quarto resultado, ele errou. Por quê? Porque teria que estar no primeiro. E se todo mundo clica no quarto resultado, o tempo todo, a partir daquela mesma chave de pesquisa, o que vai acontecer? O resultado vai para o primeiro lugar. Naturalmente, o resultado vai se deslocando e, de repente, por mágica, o Google vai adivinhar o que vocês pensam. Mas não é mágica, é muita estatística, certo, em cima de padrões comportamentais. Se você clica no quarto, é sinal de que o primeiro está errado. Só que tinha uma coisa que atrapalhava. Tinha muita gente que era impaciente. Então, de cara, ela já clicava na página 3 lá embaixo. E pulava para a página 3 e ia. Agora vamos acabar com isso. Tem um mais, vocês já viram, vai página a página agora no Google. Para quê? Para forçar o ser humano a dar a resposta certa. O que é forçar o ser humano a dar a resposta certa? É unir isso daí. E esse é o ponto da minha palestra, certo? O uso da inteligência artificial, ele não é adequado e ele não é satisfatório se a gente não conhece bem, primeiro, o nosso ser humano, e depois, esse ser humano inserido dentro daquela realidade. Ou seja, o uso da inteligência artificial no direito tem que conhecer o operador do direito, tem que conhecer o advogado. Se ele não conhece o advogado, ou se ele não conhece o magistrado, ele vai ser um uso não tão eficiente ou não tão poderoso quanto ele poderia ser. Certo? Tem outros exemplos. Eu ainda tenho um tempinho, tenho 5 minutos, tem outros exemplos que eu acho interessante. O Google também, ele contextualiza, ele geolocaliza qualquer pesquisa. Se eu entro no Rio de Janeiro e coloco assim, novo rap, ou nova música, ou música da onda, ou música do momento, no Rio, e se eu coloco a mesma chave de pesquisa no Rio Grande do Sul, os resultados são diferentes. Por quê? Porque os gostos são regionalizados. E o Google sabe disso. Novamente, estudos comportamentais unidos à inteligência artificial. Se você coloca essa pesquisa lá, vai ser a música que está tocando no Rio de Janeiro naquele momento, que vai ser a resposta. Se vocês fazem a mesma pesquisa no Rio Grande do Sul, a resposta vai ser outra.
né? Eu fico brincando, e eu já falei isso, que quando roubaram o telefone da Carolina Dickmann, né, é óbvio, né? Eles colocam a notícia no jornal, vai uma enxurrada de homens procurarem as fotos do telefone, né, na internet. E aí o cara colocava assim, foto celular, já vinha a foto dela. Ele nem botou o nome dela. Mas por quê? Porque as pessoas botavam foto, celular, aí não aparecia nada, e elas iam navegando, 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 até chegar no link que ela queria. Ah, é este. Aí ela clicava. E esse link, paulatinamente, ia se deslocando para a primeira posição. Com isto, o Google passou a adivinhar, certo? Magicamente, que aquelas fotos de celular, na verdade, ele queria aquela coisa. Percebam como essa fusão de técnicas de IA e de estudos comportamentais, elas são extremamente relevantes e poderosas, né? O Christian ele já queimou meu exemplo do Gmail, né? Que tu está acessando o Gmail e ele te propõe propagandas. É exatamente isso. Ele corre, manda um e-mail de corrida para a colega, no dia seguinte vem uma propaganda de tênis no próprio e-mail deles. E tem a Amazon que usa os padrões de navegação. A pessoa navegou, não comprou, não significa que aquela informação de navegação ela seja inútil, muito pelo contrário. Aquela informação de navegação é a alma da pessoa que a Amazon sugou. Talvez muito mais importante do que o livro que ela compra, para vocês verem como nós estamos sendo usados. Aquela estrutura de navegação é o teu gosto. Se tu saiu de uma página de um romance policial e depois passou para outra e não comprou nada, certo? Quer dizer que você provavelmente navega entre esses dois gêneros literários, certo? Então, nós estamos chegando numa fase de extrema perplexidade. O pessoal brinca que daqui a pouco tu vai chegar na frente do computador e só por estatísticas, métodos de AI, por aí vai, ele vai conseguir adivinhar até a roupa que tu está usando, né? Mas nós estamos chegando nessa fase desse uso intercambiado e intercambiável entre essas duas áreas, né? Aqui são, eu passei, não vou entrar nisso, mas isso são as técnicas de IA. Isso daqui é para o público nerd, né? Se tivesse algum na plateia, eu agradaria. Então, é isso daí que a gente utiliza em termos de IA para poder combinar com aquelas análises de padrões comportamentais. E aí eu chego aqui no bom uso da IA, certo? Que era para fechar isso, e eu vou fechar com o Sapiens, né? A gente vai falar que o bom uso é o que a gente faz. Não, não é isso. A ideia não é esta. Mas o bom uso da IA, ela exige, né? Este bom uso exige a necessidade de um efetivo domínio do universo negocial trabalhado. Isso é a linguagem de informatiquês. Na verdade, onde aquele software, para quem aquele software é destinado, aquela organização, aquele público, a forma como ele interage, como ele se comporta, é interessante, certo? E tem que ter uma necessidade dos padrões comportamentais do agente. Vou dar um exemplo claro aqui para o público jurídico, né? A pessoa entra com embargo de declaração, certo? De uma decisão, de uma apelação que foi julgada no tribunal, né? Eu brinco que, assim como o jogador de futebol tem cacoetes, o advogado tem cacoetes. Veio os embargos de declaração de uma apelação, o cara já está ali, ó, na marca do pênalti para chutar o especial e o extraordinário. Ele não pensa duas vezes. Ele faz isso o dia inteiro, né? Então, embargo de declaração, de apelação, especial extraordinário, especial extraordinário, especial extraordinário, e assim vai o dia inteiro. Aí, numa dessas, tem, né, a hipótese de infringentes. Pô, especial extraordinário, o que vai acontecer? Especial extraordinário. Os infringentes, isso o tribunal vê todos os dias, né? Os infringentes não vão ser ajuizados. Então, isso é um exemplo claro de que a gente tem que conhecer o público-alvo. O ideal seria que o sistema alertasse, dado as variáveis, dados os textos jurídicos, tem informações existem, ainda que de forma não estruturada. Vai aparecer lá que o voto é parcial. A gente consegue saber, pela decisão de primeiro grau, se ela foi procedente ou não procedente. Joga isso dentro de uma máquina de inferência e fala para o advogado, pelo amor de Deus, pelo menos olha com calma o que tu vai fazer, certo? Mas, para isso, eu preciso conhecer o meu domínio, o meu universo negocial. Certo? Para eu propor isso para o advogado, primeiro eu preciso saber que eu devo propor isto, certo? Então, a mineração de dados e o uso da técnica de IA, ela não elimina um conhecimento profundo, certo, do campo em que ela está sendo aplicado. Ela quase que exige isto, né? E o exemplo segundo, isso daqui o doutor Eduardo ele falou que o Sapiens lê a decisão judicial. Eu lamento informar a vocês que a área do direito é uma das áreas em que, se você espremer os textos, menos sai. Isso do ponto de vista estatístico.
certo? Ela tem uma redundância gigantesca. Se escreve, se escreve, se escreve, se escreve, mas o que se quer dizer, afinal? Quando você joga isso em termos estatísticos, significa que grande parte do que está lá dentro não serve para absolutamente nada em termos decisórios. Para o computador. Para a gente pode até agradar, mas para o computador não significa muita coisa. Por quê? Porque aquilo que tu escreveu naquela decisão, tu escreveu naquela que decidiu de forma oposta. Então, como que eu vou usar aquilo? É que nem aquela brincadeira, né, de que a fundamentação é igual, só o dispositivo que é diferente. Pô, o computador vai enlouquecer com isso, né? Então, o direito ele exige um conhecimento efetivo dele grande. Dificilmente a gente conseguiria fazer o Sapiens, certo, se a gente só conhecesse informática. Se eu e o Lang fôssemos só da informática, a gente teria sérios problemas. A gente teve que fazer, por exemplo, várias adaptações, inúmeras, centenas de adaptações desses algoritmos clássicos de inteligência artificial para que eles fossem adequados para o direito. Certo? Essas top lists são listas de palavras que elas são desnecessárias, que elas não têm conteúdo semântico significativo. No direito, isso é maior do que em outras áreas. Certo? Por quê? Porque a gente é um pouco mais prolixo. Né? Então, assim, outra coisa é a seleção de variáveis, né, relevantes para redes bayesianas ou para outras técnicas. A gente tem que conhecer o nosso domínio, o nosso universo. Eu não vou entrar assim, nas minúcias, mas, por exemplo, o relator, para nós, é fundamental, a figura do relator. A gente sabe que a repetição, a semente da repetição é o relator. E que dois relatores diferentes, certo, provavelmente vão ter sentenças de conteúdo diferentes, mas do mesmo relator a gente espera geralmente a mesma decisão. Olha, essa é uma informação extremamente relevante para os algoritmos de inteligência artificial. Então, eu estou dando esse cenário para vocês verem qual é a importância dessa análise do domínio, certo, aliás, do domínio do universo que está sendo trabalhado, né, a importância do domínio desse universo, de conhecer como os operadores funcionam, como é o negócio jurídico funciona, para usar adequadamente as técnicas de IA. Né. Então, e isso envolve também um mapeamento de interfaces e pontos adequados. Lembrem, o Google ele rouba a nossa alma, né, e, assim como a Amazon, sabendo coletar, vamos dizer assim, informações relevantes do usuário, que o usuário presta. Isso é extremamente importante para qualquer uso adequado de inteligência artificial. Então, saber onde roubar e como roubar essa informação relevante, saber que essa informação é relevante, e para usar ela em técnicas de inteligência artificial é muito importante. Certo? E, por fim, eu vou encerrar falando de usos prováveis. Né? O Sapiens, por exemplo, ele usa distribuição de processos, ele utiliza inteligência artificial para poder fazer isso. Certo? Para peticionamento, quer dizer, ele propõe teses, escolhe teses. Ou seja, um uso provável de inteligência artificial é a famosa sugestão assistida. O que eu devo fazer? O computador adivinhar o que você deve fazer. E a prevenção de erros comuns. O que eu não devo fazer, certo? Por exemplo, aquele advogado sempre esquece os prazos da sexta-feira, certo? Sempre esquece. Tá rapidinho, quer entrar no final de semana rápido. Então, esses padrões estatísticos podem ser detectáveis, certo? Mas a gente tem que conhecer bem o nosso universo de trabalho. Peticionamento equivocado em determinados contextos, né? A gente brinca que todo procurador, quando ele assume, ele ganha um CD com todas as defesas mínimas e ele é mandado para o fim do mundo, né? É uma brincadeira que a gente faz. Mas, ou seja, aquela pessoa ela não tem a expertise técnica de um procurador que está há 10 anos. A chance dele errar, certo, é muito maior. Então, olha que informação relevante. A data de posse do procurador é uma informação relevante para a gente intensificar ou não um tipo de sugestão. Eu não estou dizendo que isso vá ser feito, eu só estou mesclando esse tipo de informação com outras para mostrar como que o uso da IA é muito rica. E aqui eu encerro e abro para o público poder fazer os questionamentos que entender. E eu agradeço imensamente ao meu público pela audiência. Bem, como vocês viram, o tema, pelo menos eu acho assim, instigante e muito interessante. Tá? Mas, infelizmente, com o entusiasmo do tema, nós adentramos um pouco no horário. Então, se os senhores tiverem perguntas, por favor, encaminhem para aqui a organização do evento, que a gente vai receber, passar para o Dr. Lang, para o Dr. Mauro, e eles vão responder. Tá? Agradeço a presença de todos.
Nós vamos ter agora um coffee break de 15 minutos. E eu pediria que todos voltassem no final desses 15 minutos, porque vamos ter um painel bem interessante com professores, um da França, outro dos Estados Unidos. Então, peço que todos estejam aqui pontualmente às 15 para as 11. Muito obrigado.